Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Quando a gente ainda tá na escola, independente da série, a gente sempre acaba presenciando alguma briga, seja vendo só de longe ou até mesmo participando dela. E eu já contei pra vocês aqui no canal alguns relatos de brigas que eu presenciei e participei. E vai ser sobre isso o vídeo de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia que eu causei uma briga na escola. Mas é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo se você já presenciou uma briga na escola. Essa história aconteceu quando eu tava no 3º ano do ensino médio. Na minha escola tinha um negócio chamado eletivas. Como eu estudava em colégio integral, a gente tinha que caçar alguma coisa pra fazer além de estudar. E a escola resolveu criar essas eletivas pra gente poder se divertir e aprender ao mesmo tempo. Todo dia depois do almoço, nós tínhamos 2 aulas de eletiva. Tinham as eletivas do ensino médio e do ensino fundamental. As eletivas do ensino fundamental, se eu não me engano, eram na terça-feira, enquanto as eletivas do ensino médio eram na quinta-feira. Nós tínhamos 4 opções de eletiva para participar, e cada eletiva era liderada por um professor. Eu não sei se a escola selecionava os professores que iriam criar uma eletiva ou se os professores se voluntariavam, mas eu lembro que tinha a eletiva de dança, onde era liderada pelo professor de artes, a eletiva de redação, que era liderada pela professora de português, a eletiva de computação, que era liderada pela professora de sociologia, e a eletiva de química, que era liderada pela professora de química. Essas 4 eletivas que eu acabei de falar pra vocês eram as opções que os alunos do ensino médio tinham. Do início das aulas em fevereiro até as férias de junho, eu estava na eletiva de redação da professora de português, porque, eu estava no último ano do ensino médio e esse ano eu iria fazer o Enem. Então, entrar na eletiva de redação iria fazer com que eu treinasse a minha redação pra eu me dar bem no Enem. E depois das férias de junho, a gente poderia escolher uma nova eletiva pra entrar. E dessa vez eu escolhi entrar na eletiva da professora de química. Então, de junho até o final do ano, eu fiquei na eletiva de química. Eu não lembro muito bem o que a gente via na eletiva de química, pra ser bem sincera. Boa parte dos alunos do ensino médio só estavam nessa eletiva porque não tinha nada pra fazer. E adolescente prefere 1000 vezes fazer nada do que fazer alguma coisa. Um ponto importante, as eletivas elas não davam pontos adicionais pra matéria dos professores que lideravam as eletivas. Então, você participar da eletiva e ficar sem fazer nada, não ia mudar nada na sua nota. Eu não lembro de muita coisa sobre o que eu vi na eletiva de química, pra ser bem sincera. Como eu disse, boa parte dos adolescentes estavam lá porque eles não iam fazer nada. E eu era uma delas. Mas no final do ano, quando as aulas já estavam acabando, a professora de química resolveu fazer uma confraternização da nossa eletiva. Nós tínhamos um grupo do WhatsApp pra gente conversar sobre a eletiva e resolvemos conversar sobre a confraternização. E é aí que começa a briga. A gente tava brigando sobre o que levar na confraternização, sobre que comida e que bebida levar? Não, era algo muito mais idiota do que isso. A partir de agora eu vou começar a ler pra vocês os prints do grupo da briga que teve. Primeiro eu vou apresentar pra vocês os integrantes da briga. Quem participou dessa discussão foi a professora, Minion, Falciane, Mil e eu. Pois bem, tudo começou quando a gente estava discutindo sobre o que levar na confraternização da eletiva. E depois de a gente discutir por muito tempo sobre a comida, a professora disse o seguinte: pessoal, levem o que quiserem, só não vamos todos levar só refrigerante. Quem for levar refri, fala aí, porque já tem 2, o meu e o da fulana. Fulano disse que vai levar gato. Culpa do político 1. Sim, ele começou a falar sobre um político que não tinha nada a ver com a conversa. E aí a Falciane entra na conversa e diz o seguinte: o político 1 nem se tornou presidente ainda. Seria culpa do político 2, né? E aí eu me estressei, né, gente? Porque se você quer falar sobre política, fala isso com outra pessoa, no privado. Ninguém merece saber sobre esses papos, não. Ninguém merece ficar ouvindo sobre política, sobre o que um político ou outro tá fazendo, num grupo de eletiva da escola. Eu sou uma pessoa muito observadora, então eu só entro na conversa quando o tema dela me interessar ou se a minha opinião vai agregar para aquela discussão, ou quando alguém me chama na conversa. Mas quando ele começou a falar sobre política num grupo de escola, eu me estressei e disse o seguinte: quer comentar sobre política? Comenta no privado. Ninguém aqui é obrigado a aguentar papo de política, não. Aí eu cutuquei a onça com a vara curta. Nossa, ficou todo sentido ele. Não obriguei ninguém a ler mensagem nenhuma não emocionada. Eu sou emocionada? Eu pedi pra ele falar sobre política no privado, na vida pessoal dele, e eu sou emocionada? A gente tava conversando sobre o que levar de comer na confraternização. Ele veio com esse papo de política do nada. Ninguém pediu pra ele falar sobre isso. Ele veio com esse assunto desnecessário porque ele quis. E eu que sou emocionada por estar falando pra ele comentar sobre o político dele em outro ambiente que não seja a escola. Até porque a escola não é um ambiente pra você ficar
ficar idolatrando político nenhum. E depois eu que sou emocionada. A professora, vendo essa situação, disse o seguinte: pessoal, vamos deixar assuntos externos de lado. Nosso foco é a confraternização. E quando ele me respondeu depois que eu falei aquilo pra ele, a minha amiga Mil resolveu responder ele: tu respeita os outros, só sabe ser debochada e desrespeitar os outros. Dos teus pais eu sei que não foi falha, porque nem seu irmão é assim. Ele pelo menos é legal. Ela ainda tá mais certa que você também. O grupo da eletiva não é lugar de ficar enchendo o saco por causa de político que tu baba ovo ou não. Diva, simplesmente diva. Só que aí é claro que o Minionzinho não iria ficar calado, né? Ele resolveu responder: se quer atenção, pede... Olha, nem sabe escrever direito. Se quer atenção, pede seus pais. Tchau, obrigado. Já paramos de falar há tempos e você vem querendo chamar atenção. KKKKK, não deu. Eu acho que a Mil tava de TPM esse dia, porque a bicha, ela tava com a língua afiada, porque ela respondeu de volta: não preciso de atenção. Quem precisa é você. Fala um monte e só enche o saco. Vim defender minha amiga, porque você é um completo babaca que todo mundo tem que aturar todo dia. Então faz favor e te cata, Minion. Muda teu jeito antes do mundo mudar você, porque vai ser melhor assim. Porque o dia que mudar, não vai ser fácil pra ti, não. Trouxão. KKKKK. Vai ser melhor é se tu mudar. Só abre a boca pra encher o saco na sala. Abro a boca quando preciso, diferente de você. Tô estudando pra ser alguém na vida, em vez de ficar xeretando o dia todo. E aí foi só palavras de baixo calão, porque o negócio ficou feio. E aí no meio dessa discussão, a Falciane resolveu mandar uma figurinha pra demonstrar que ela estava presente, observando aquela briga. Pra que ela fez isso? Pra quê? Dando um breve contexto antes de a gente continuar a discussão, a Falciane nessa época começou a falar mal da Mil pelas costas, e a Mil sabia disso. E depois que a Falciane mandou essa figurinha no grupo, a Mil respondeu a Falciane: sai pra lá você também. Ixi, amiga, nem fiz nada. Não preciso de você falando pelas minhas costas de novo, não. Se eu falo ou não falo, o problema é meu. Dá licença. É problema meu quando você é infantil e fica chorando de mim sem eu ter feito nada. Eu adoro que no meio da discussão, a Izzy do nada aparece e fala: vocês são muito chato. Oxe, só fui comentar uma coisa com a fulana. Agora, se você se sentiu ofendida, a culpa é sua. A culpa é sua de falar mal dos outros sem motivo. Sem motivo? Eu e mais 20 pessoas naquela sala tendo aula e você lá fora. Tem que ser direitos iguais pra todos, não é? E quando uma pessoa vai pra fora sem ser você, os professores reclamam. Como era final de ano, tinha algumas pessoas que estavam de recuperação e outras pessoas que já tinham passado de ano. E a Mil era uma delas. A Mil é uma pessoa muito inteligente e ela já tinha passado de ano. Então os professores só estavam se importando com as pessoas que estavam de recuperação. E as pessoas de recuperação tinham que ficar na sala de aula pra eles prestarem atenção na matéria do professor, pra eles conseguirem fazer a recuperação, pra eles conseguirem passar de ano. E a Falciane era uma das pessoas que estavam de recuperação. E aí a professora viu essa situação e resolveu intervir. Pessoal, que conversa áspera é essa? Está mais do que na hora de vocês começarem a se respeitar e também respeitar o outro. Assuntos aleatórios e briguinhas desnecessárias que não acrescentam em nada e que só ofendem os outros não os irá levar a lugar nenhum. Se for pra ficar discutindo e trocando farpas, acho melhor não fazermos mais nada amanhã. Como vocês pensam em se reunir para uma confraternização se algumas horas antes estavam se ofendendo aqui no grupo? Sugeri de fazermos a confraternização para ser um momento legal, mas pelo visto, me enganei. Aí todo mundo pediu desculpa, aí todo mundo ficou tristinho. Mas quando eu disse para ele levar esse assunto de política pra vida pessoal dele, ele não ficou quieto, né? E depois de todo mundo pedir desculpa pra professora, ela voltou a dizer: são vocês que vão me dizer, iremos fazer nossa festinha amanhã ou não? Lembre-se que para isso acontecer, esse tipo de conversa não pode existir. E outra coisa, se formos nos reunir amanhã, todos terão que se respeitar e não poderão nem sequer comentar sobre o ocorrido. Essa discussão aqui, por motivo bobo, deve ser esquecida. Nada de ficar falando sobre isso por aí, pois daqui a pouco estará todo mundo comentando. Isso é uma vergonha para todos nós. E no fim, a confraternização da eletiva foi cancelada por conta desse desentendimento no grupo. Tudo porque eu falei pro moleque comentar sobre política em outro lugar e ele não quis ficar calado. Essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!